Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. E para iniciar o programa, quero divulgar aqui no próximo dia 25 de junho, o Arraiado Londrina Country Club. Isso mesmo, do presidente Luciano Buchardes e sua diretoria, né? A partir das 16 horas, é um sábado, com barracas de comida típicas, baile de forró, bumba meu boi, pau de fita, quadrilha, brincadeiras, né? Associados, obviamente, entrada livre, e convidados de sócios pagam apenas R$ 5,00. Crianças de 10 anos e idosos a partir de 65 anos são isentos dessa taxa. A festa normalmente tem muita tradição lá no country, né? Muita gente já confirmou, já vai estar presente lá no dia 25 de junho. Aproveite também. E que tal jogar pôquer hoje? Você que gosta de jogar pôquer ou quer aprender essa modalidade, vá ao Red Queens. Aberto de segunda a sábado, exceto às quartas-feiras, o Red Queens é um espaço adequado para você se divertir e aprender com os melhores jogadores de pôquer. Você ainda pode participar de torneios com premiação em dinheiro. Red Queens, na Avenida Santos Dumont, 1780. E olha, quando o assunto é estacionamento, conte com o Stacenter Parking. A Stacenter é especialista na administração de estacionamentos em diversos segmentos, oferecendo uma solução ideal para cada tipo de negócio. Por trás desse posicionamento, existe um grande investimento em pesquisa, logística, estudo de fluxo, tecnologia de última geração, organização e, acima de tudo, na gestão de pessoas, visando sempre o atendimento ao cliente. A Stacenter oferece segurança, não apenas para o carro estacionado, mas principalmente ao consumidor. Se você quiser saber mais, acesse www.stacenter.com. Stacenter Parking, especialista no que faz. E aqui conosco está o advogado Antônio Carlos de Andrade Viana, comentarista aqui do programa Militão e Militão, que mais uma vez veio bater um papo sobre as atualidades. Como vai, doutor Viana? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que estão em casa. Bem, doutor Viana, não podemos deixar de falar sobre o atentado de Orlando, né, que trouxe 49 mortes, né, a morte número 50 é do próprio, que foi morto pela polícia, do próprio atirador, né, vamos dizer assim. Uma das discussões, quem provocou foi o presidente Obama, né, que disse que se fosse mais difícil comprar arma, não teria menos risco. Doutor Viana entende da mesma forma? O problema lá é esse do desarmamento, pode comprar arma livre, como é que é isso? Olha, o mundo esse fim de semana acordou assustado e chocado com esse atentado que um próprio americano entrou numa boate gay lá em Orlando e matou 49 pessoas e acabou sendo morto pela polícia. E ele estava armado com um fuzil, qualquer coisa, e uma pistola. Aí o presidente Obama deu uma declaração, porque ele estava numa campanha para desarmar o país. Os Estados Unidos, só para lembrar, tem 300 milhões de armas vendidas. 300 milhões de armas vendidas. Tem mais do que a população do Brasil. É uma cultura, então, do americano. No Brasil tem 220 milhões de habitantes, lá tem 300 milhões de armas. Já imaginou? Então veja como é um país armado até os dentes, na expressão da palavra. Bom, aí se pergunta, será que esse atentado, se tivesse controle das armas, não teria acontecido? Ora, os especialistas dizem, Marcelo, que não tem nada a ver, não tem relação entre o armamento e o índice de criminalidade. Tanto é que no Brasil, que tem muito menor número de armas, o uso de arma é proibido aqui, é restrito, é controlado, e nós temos um número infinitamente maior de homicídio por arma de fogo do que nos Estados Unidos. É que ninguém mata 50, mas todo dia morre 50. Morre 50, exatamente. Então, não tem relação. Isso aí, esse camarada que matou, ele não matou por ideologia contra a liberdade sexual, ele não matou para chamar atenção, não matou nada, ele matou porque é louco. De vez em quando, nos Estados Unidos, aparece um maluco que sobe no prédio, armado, e começa a atirar aleatoriamente em todo mundo. Essa é a história que a gente conhece dos Estados Unidos. Lá é um país que já se envolveu em muitas guerras, os jovens americanos foram para as guerras, já sofreram muito, voltam, não se adapta mais, porque quem passa os horrores da guerra quando volta não se adapta mais, o soldado.
E aí vira esses psicopatas, esses matadores, louco, demente, desencadeia uma neura na pessoa, enfim, uma série de coisas. Então, por mais que fosse restrito a liberdade de armas nos Estados Unidos, sempre haveria isso e haverá sempre esse tipo de Ele conseguiria ter o acesso a uma arma. Conseguiria ter. Então, não vem com essa relação, é uma questão de educação, é uma questão que se nós não tivermos armas não vai acontecer. Nada a ver. O fato dos Estados Unidos e outra, o que o Obama quer fazer, praticamente inócuo, porque ele quer restringir as armas de guerra, arma de uso do exército, essas coisas. Então, por exemplo, um fuzil vai ser proibido, mas a pistola é liberada, o revólver é liberado, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Quem quer matar, mata até com paulada. Como acontece aqui sem parar. Exatamente. A minha opinião pessoal é que o país como o Brasil deve manter a restrição nas armas. Na minha opinião pessoal. Não que isso vai diminuir ou aumentar a criminalidade. Não é uma relação direta. Eu acho que não tem uma relação direta. Acho não, são os especialistas que falam isso. Pelos estudos, por tudo, são os especialistas que dizem isso. Que se armar a população, qualquer um aí, dona de casa, se tiver uma arma, a senhora mataria o teu vizinho porque não gosta dele? Não é verdade? Se fosse assim... Eu posso ter uma arma, vai ficar lá na gaveta, não vou nunca usar. Não é verdade? Então, é igual o uso da droga. Se liberar o uso da droga, a dona de casa vai queimar fumo? Porque tá não, porque agora é permitido, eu vou queimar fumo. Não é questão de educação, pessoa... Quem não usa, não usa mesmo. Não usa mesmo. E quem usa pode ter até pena de morte, vai usar mesmo. Como alguns países, tem pena de morte para quem usa, para o usuário. E eles continuam usando. É verdade. Então isso não depende da legislação. É que os nossos políticos, eles adoram jogar o problema para a legislação, porque daí eles fazem uma lei... Holofote. É o holofote. Porque eles são incompetentes para administrar o país, então eles acham que dá uma satisfação para o povo fazendo uma nova lei. Olha, agora a corrupção é crime hediondo. Ai, que maravilha, então não vai ter mais corrupção, porque agora... Por que não pensou nisso antes, né? Já teria, se tivesse isso há 50 anos atrás, nós não teríamos tanta corrupção no Brasil. Ora, estão de brincadeira. Estão gozando na cara do povo brasileiro, entendeu? Porque tem que combater a corrupção, combater firme. Mas quem tem que fazer isso é a polícia, é a justiça, é o Ministério Público, com eficácia. Não adianta o Ministério Público ficar fazendo medidinhas e mandando lá para o Congresso Nacional. O abaixo-assinado. O abaixo-assinado e mandando para o Congresso Nacional. Eles têm que trabalhar, tem que fazer investigação, tem que levantar as mangas, pôr a mão no... Não ficar nesse negócio de dar palestra, ir nas igrejas, nada disso. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, porque quando trabalha, a investigação prossegue, está cheia aí o Brasil de exemplo. A própria Lava Jato é um exemplo. Eles trabalharam e estão chegando a conclusões terríveis. Né? Agora, não esse negócio que muda a lei e outra coisa, os procuradores fizeram 10 medidas e mandaram para o Congresso, pegaram a assinatura e mandaram para o Congresso. Eu acho que está errado, porque isso não era a competência deles, eles estão perdendo tempo e energia de trabalhar, porque isso aí é do Congresso Nacional. Se eles querem ser congressistas, abandona a carreira e vai se candidatar, passa pelo crivo popular. Já houve até caso, né? De promotor candidato. Já houve. Temos o Demóstenes, que era procurador da República em Goiânia. Eu lembro. Lembra do Demóstenes? Mas esse não se deu bem, mostrou procurador da República, a palmatória do mundo, apontava todo mundo, punha os corruptos na cadeia, virou senador e ficou o mais corrupto da nação brasileira. Foi caçado e está prestes a ser preso. Então é esse o exemplo. Quer ser congressista, larga a carreira e vai para lá. Aí sim vai contar com o meu voto. E nesse finalzinho de programa, Arthur, vamos comentar a questão, falou na Lava Jato, vamos falar da Lava Jato, a questão do processo do Lula. O que aconteceu agora? Agora o processo do Lula, que estava no Supremo, o ministro Teori Zavascki determinou ontem que ele fosse encaminhado, esse processo fosse encaminhado para Curitiba, sob a presidência do juiz Moro, e o juiz Moro é que vai decidir então, e que vai presidir esse processo, e o Lula vai responder. Os fatos que desceram para Curitiba
é relacionada à reforma do apartamento de Guarujá, É o triplex. à reforma do sítio e os contêineres que foram levados dos objetos pessoais do Lula. São esses 3 fatos que estão no primeiro foco que o Lula deve ser denunciado. Aquela coisa da ligação da Dilma para ele lá, tirar. Não, isso aí o ministro agiu corretamente, entendeu que esse grampo foi ilegal, que não poderia ter acontecido e mandou tirar do processo e aquilo não serve como prova por ser ilegal. Então aquele fato não pode fazer parte do conteúdo do processo. Agora, para Dilma, o estrago foi feito, né? Não precisa Não, nem politicamente a Dilma está derrotada e talvez só um milagre para salvá-la, né? Mas ela, por mais que ela esteja enrolando o processo lá, que agora o ministro Lewandowski, do Supremo, determinou que se fizesse perícia nos documentos. Imagina, vai fazer perícia nos documentos contábeis, não sei o que e tal. Eu não sei quanto tempo vai levar isso. Que coisa, hein? Vai arrastar mais um tempo aí, nós vamos ficar nessa que lá no situação. Supremo eles estão acostumados, né? Com demorar lá, 10 anos. Lá, só para dizer sim ou não, leva meses. Que coisa, hein? Aí diz sim. Aí o cliente fala assim, então resolveu, doutor? Não. Sim significa que vai ser distribuído para o ministro. Mas, doutor, 2 anos esperando isso? Assim, esse é o Supremo que nós temos. Que coisa de louco, hein? Vai confiar na justiça, é isso que dá. Doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, muito obrigado, grande abraço. Obrigado e boa noite para todos. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Com investimentos do governo do estado e muito trabalho, a Sanepar foi eleita a melhor companhia de saneamento do Brasil. Uma das maiores obras do Paraná aconteceu aqui, a duplicação do Tibagi. Isso acabou com a falta de água e com o rodízio em Londrina e Cambé. Em Apucarana, com as obras feitas nos últimos 5 anos, mais que dobrou o número de moradores atendidos pela rede de esgoto. Mais saneamento é mais saúde para a população. O Paraná não para. Governo do Paraná. Sanepar. Para você nunca perder o romantismo do início do namoro. Desliga você. Não, desliga você. Para que o seu amor supere as distâncias. Alô? Tudo bem? E todas as dificuldades se tornem oportunidades para comprovar o seu amor. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Dia dos Namorados, Super Pré Sercontel. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Muito bem, nesse segundo bloco do programa Militão e Militão, registro aqui, né, as inscrições abertas para o Colóquio do Direito Imobiliário, que é uma iniciativa da OAB Londrina, né, que vai ser 22 e 23 de junho, na subseção, né, na sede da subseção aqui em Londrina, Direito Imobiliário e Urbanístico. Vai ser bacana, hein? Com Rogério Silva Ferraz de Campos, que é de Santa Catarina, e que vem aqui comandar, né, essas oficinas de estudo a respeito desses temas, como locações de imóveis, incorporações de condomínios,
registro imobiliário, questões envolvendo promitente vendedor e outras. Então você que é interessado nisso, você é advogado que é interessado nisso, aproveite, se inscreva e participe desse evento da OAB. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. E fique com a dica de inglês do pessoal da FD English. Em inglês, temos 2 perguntas que as pessoas confundem muito. How long e how far. How long é para duração de tempo e não de distância. Por exemplo, quanto tempo foi a viagem? How long was the trip? Quanto tempo demora a chegar? How long does it take to get there? No contrário, quanto longe você andou na bicicleta? De distância seria How far did you cycle? Ou quanto longe fica a praia? How far is the beach? Por isso lembra-se, para a duração de tempo, how long, e para a distância, how far. Essa foi a dica de inglês hoje com FD English. E agora vamos conversar com Otávio Scandelai. Toda terça-feira está conosco aqui, comentarista do programa. Como vai, Scandelai? Muito bem, Marcelo. Boa noite, você está bem? Joia. Muito frio, não? Um pouco, né, Marcelo? Muito bom o frio. É, né? Ele faz parte do processo, né, Marcelo? Ele precisa do frio. Tem função? Tem função, como não? Né? Vamos conversar sobre o que hoje, dentro do tema sucessão familiar? Vamos lá, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, né, para você, eu não falei boa noite para você, viu? É verdade. Tá, boa noite para você, estar junto conosco aí nessa empreitada bonita, que é falar sobre sucessão familiar, toda terça-feira. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje aqui, se houver tempo, eu escrevi alguns temas, números, economias, corrupção e informar. Números. Eu creio, Marcelo, tá, que um pai e uma mãe, se querem realmente educar bem os seus filhos para uma vida normal, uma vida boa, desde muito cedo, muito cedo mesmo, o pai e a mãe têm que falar sobre números com os filhos. Ah, é? Números? Sim, tá? Números. Mostrar que a matemática, quer nós queiramos, quer não, meu companheiro que está me ouvindo, minha companheira, é parte do processo da vida. No todo, a matemática está embutida no todo. É verdade. Tá? Em falando em números, aí já o pai e a mãe já aproveitam nesta fala, Marcelo, falar de economia. Opa! Está entendendo? Vamos citar um exemplo até um pouco simples de economia no que tange à alimentação. Alimentação? Sim. Opa! Ali começa a economia. Um pai e uma mãe que deixa o filho colocar um tanto de comida no prato, tá? Matemática. Digamos, nós precisamos aí, digamos, talvez 200, 300 gramas de alimento. Mas a criança põe lá, digamos, 500 gramas de alimento no prato. Opa, é matemática, é um pouco a mais. Tá. E ela não ingere toda aquela comida, sobra no prato. Como é que você vê isso, Marcelo, na sua opinião? O desperdício? É o desperdício, Marcelo. Não só o desperdício da alimentação, mas o desperdício da falta de responsabilidade que aquela criança não vai começar a ter. É verdade. Então, desde cedo, lá em casa, nós fizemos isso. Nossos filhos nunca deixamos sobrar um grão de arroz no prato. Pegou, tem que comer. Pegou, você tem que comer. Que aí começa, então, já ali números, economia e responsabilidade. Quer dizer, tudo ao mesmo tempo. Tá. Como é que você vê isso, Marcelo? Na sua opinião, como é que você entende essa coisa toda? Achei interessante, né? De educar misturando aí matemática e economia, achei bacana. Veja bem, uma outra coisa. Então, uma coisa que nós precisamos, que a gente também procurou fazer sempre com as nossas crianças foi quanto custa
esse prato de comida. Ah, vocês explicavam? Opa. Demonstravam, vamos dizer assim? Tem que demonstrar, Marcelo. Por isso que eu estou falando, quando eu falei em números, que a matemática, número que eu falo é matemática, ela está inserida no todo. Tudo na nossa vida, um cosmo é matemática. É verdade. Ora, então, se um pai ou uma mãe não ensina números ou matemática para essa criança, eu não sei o que vai dar. Mas aí pegava o prato de comida e vocês falavam, aqui Sim. custou tanto isso, aquilo, aquele outro. Custa, além do custo da comida, também, Marcelo, tem que... Quem que plantou aquela comida para chegar ali naquele prato? Uma explicação, então. Exatamente. Então, o que ocorre? Então, ser pai ou ser mãe não é apenas gerar a criança. É preciso, desde pequenino, ir mostrando cada ato, por que está se fazendo aquele ato. Não sei se eu estou me fazendo entender. Perfeitamente. Como é que você está como é que você vê o que eu estou falando? Porque às vezes eu falo aqui uma coisa e o telespectador pode até não entender. Digamos que você fosse um telespectador. Como é que você vê isso, Mar? Certo, a Folha de São Paulo, anos atrás, publicou uma pesquisa com crianças da cidade de São Paulo. Certo. De onde vem o ovo? Um percentual grande respondeu da geladeira. Porque o pai e a mãe nunca contaram de onde vem o ovo que ele come lá. Você está entendendo, Marcelo? Então, quer dizer, veja como é. Aí você faz assim, você pode até pensar assim, Otávio, mas num programa de televisão falar uma coisa dessa? Para mim, eu acho que isso aqui é de suma importância. Por quê? Porque eu vim da roça, você sabe. Eu falei quantas vezes. E eu sei, eu conheço o quanto é duro até chegar a colher um ovo. Colher, quer dizer, catar lá no ninho, o ovo que a galinha bota. É um custo muito grande, Marcelo. Está entendendo? Para fazer isso aí. E não o custo, é o tempo do agricultor que foi lá e colheu, trouxe para a cidade, se dispôs a vender o produto para nós. Então, o que está faltando para nós, no meu entendimento, é nós sabermos o que estamos fazendo. Qualquer ato que nós vamos fazer, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Então, quer dizer, a criança, a gente pensa que a criança não entende o quê, rapaz? Ela entende bem, né? Ela entende muito mais do que nós, muitas vezes. Mas carece uma explicação e demonstrar o que está ocorrendo. Uma outra coisa, Marcelo, eu posso até voltar nesse tema aqui, mas, então, com relação à comida, pai e mãe, prepare, além disso, Marcelo, nós temos que tomar um cuidado no que tange a preparação do alimento. Ainda hoje de manhã nós tivemos no Rota, como você observou, né? Nós fomos na reunião hoje de manhã, tivemos uma palestra com uma nutricionista. Boa palestra. Muito boa palestra, excelente. Falando sobre a nutrição, o cuidado que a gente tem que ter, ao ingerir um alimento. Entra a matemática, mais uma vez aí, Se nós tomarmos água de menos, vai fazer falta, matemática. Então nós precisamos tomar 2 litros de água. Se eu tomar 1 litro de água, 1 litro, número 1. Faltou 1. Já faltou 1. Então, para que a água? O pai tem que explicar. Uma outra coisa, Marcelo, que também pode ocorrer, e ocorre muito, é um pai ou uma mãe diz assim, olha filho, se você comer esse prato de comida, você vai ganhar tal coisa. É errado? Absolutamente errado, Marcelo. O pai e mãe que faz isso, para mim, é o sujeito mais errôneo desse mundo, que ele já está ensinando, ele está corrompendo o filho dele. Aí começa a corrupção do Brasil. Não é lá em Brasília, não. É aqui em casa, quando um pai e uma mãe compram o filho. Às vezes para comer feijão, né? Qualquer coisa, não pode. Um pai e a mãe nunca podem fazer essa corrupção. Ele tem que informar o filho ou a filha da necessidade daquela ação, daquele ato, e que comer X gramas de alimento por dia, ele vai ser beneficiado.
Tá? Agora, no entanto, quando eu falo isso, se você comer, eu te dou, você corrompeu. É verdade. Menos de um minutinho. Caramba, Marcelo, já passou. Foi bom, não bom? O tema é bom. O tema é muito interessante, é fascinante. Então, pai e mãe, não se esqueçam, lembre-se, senão não existe. Outra coisa que... Já encerrou o programa? Caramba. Outra coisa, a palavra não existe, só sim, para o bem, para a humanidade. Boa noite para você mais uma vez e até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Ok, boa noite para todos.